Ponha muita atenção, porque você vai ler um livro agora, o livro de Neemias. Versículo 2: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. 3: e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 6: estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Versículo 11: Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Versículo 2, capítulo 2: e o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. Versículo 4: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Versículo 12: e de noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Versículo 5, capítulo 3. Estou em Neemias 3, versículo 5. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Neemias capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Versículo 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar.
Versículo 8. E ligaram-se, uniram-se, aliançaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Versículo 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, e com seus arcos, e olhei, e levantei-me, disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Versículo 16. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma arma, cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Versículo 23. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Amém? Capítulo 6, versículo 2. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Versículo 6. E na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, que tu te farás rei deles, segundo estas palavras. E que puseste profetas para pregar de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Amém? Foi na quinta-feira que eu li o capítulo 6 com os irmãos. Então na quinta-feira eu li todo o capítulo 6. Nós, em domingos e cultos anteriores, havíamos lido o 1 e o 2. Domingo passado nós lemos o 3, o 4 e o 5. Quinta-feira o 6. E hoje nós vamos fazer um apanhado do 7 ao 13. Mas eu quero chamar a sua atenção para o que uma retrospectiva do que nós aprendemos até aqui. Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, lá em Susana, Pérsia, recebe Anani e seus irmãos e pergunta como estão os seus irmãos judeus, como está Judá, como está Jerusalém. E ele passa o relatório: está em ruínas, em opróbrio, em vergonha, em humilhação, está tudo destruído, muro destruído, portas queimadas.
Neemias recebe aquela informação, se entristece, se abate, fica sem vontade de comer, fica com a alma entristecida, carregando aquela lástima, aquela dor, mas ele jejua, ele ora, ele busca a Deus e continua servindo. Mesmo aflito, mesmo angustiado, mesmo com um problema, ele continua servindo. E servindo, o rei Artaxerxes repara que ele está diferente. Você não está doente, mas tem alguma coisa. Isso parece tristeza de alma. Fala o que você está sentindo, fala o que você está passando. Então Neemias ora a Deus. Antes de contar com a graça do rei, com o favor, ou antes de pedir-lhe alguma coisa, ele fala com Deus, ele ora, pede direção a Deus. E vem a confirmação. Ele fala com Artaxerxes, Artaxerxes o abençoa. E ele de copeiro recebe o posto de governador, recebe oficiais, recebe uma escolta, recebe recursos, recebe cartas para passar pelos demais governadores que haviam no Trans-Eufrates, e ele chega a Judá. Chegando em Judá, ele passa 3 dias e ele sai de noite com os seus amigos e vai reparando de perto, olhando, observando, supervisionando e vendo com os seus próprios olhos aquilo que ele havia ouvido, e vê que estava pior do que imaginava. Mas a fé dele não se abate, ele não perde a fé. Ele ora, ele clama, ele busca, e ele fala somente com os amigos, e depois ele compartilha. Quando se compartilha, quando sai do grupo mais restrito, chega a vários ouvidos. Nós vamos conhecer alguns personagens: Sanbalate, governador de Samaria; Tobias, Gesem, o árabe. Então Sanbalate, Tobias, Gesem começam a se opor a Neemias. E Neemias não deixa de fazer a obra por causa da oposição. Neemias ora, Neemias motiva o povo, Neemias coloca a mão na massa, coloca os seus servos à disposição. Nós não lemos, ali os 14 versículos do capítulo 5, nós não lemos do versículo 14 em diante, mas Neemias, ele tinha direito de comer do bom e do melhor, mas ele se recusou a fazer isso. Ele tinha muitos recursos pessoais, mas ele abriu mão desses recursos. E no capítulo 5, a gente fica sabendo que outros governadores foram para Judá antes de Neemias. Mas nenhum desses governadores se importava com Judá, se importavam com os muros. A única preocupação deles era ficar bem com o rei, era levar os tributos. Mas Neemias, diferente dos governadores anteriores, ele se preocupa com o povo, com seus irmãos. Então eu não vou comer do bom e do melhor enquanto o povo está ali trabalhando, está se dedicando. Vamos investir, vamos nos unir, vamos trabalhar. Os meus moços, os meus servos, ele que era um copeiro, que era um servo, agora ele tem moços, ele tem servos. Ele coloca os servos dele para trabalhar para o Senhor. Ele pega os recursos que recebe, pessoal, para se manter como governador de Judá, e chama as pessoas para comer. Você pode ver isso no capítulo 5. Mas os nobres se recusavam a trabalhar. Os nobres se recusavam a trabalhar. E nós vemos também no capítulo 5, antes de Neemias testemunhar que ele não se aproveitava de ninguém, que ele não era um come-dorme, um deitão, que ele estava trabalhando. E se ele estava trabalhando, os demais tinham que trabalhar. Se ele não estava explorando ninguém, como é que os outros iriam explorar? Porque os judeus estavam cobrando juros altíssimos, estavam emprestando e com muita usura, com muita ganância, estavam cobrando juros de modo que os irmãos judeus não tinham como pagar, e os filhos passavam a servir, ser escravo de outro judeu.
Então, assim como lá atrás, eles no sentido, o povo de Judá, o povo, os descendentes de Abraão, os hebreus, foram escravos no Egito, agora eles estão fazendo com os outros o que fizeram com eles, usando de mão de ferro, tirando uma filha de um pai. Tinha os mais ricos explorando os mais pobres. E Neemias ouve aquilo, chama os nobres, chama os mais ricos e manda eles terem vergonha, manda eles se arrependerem. Vocês estão fazendo com os outros o que as outras nações fizeram. Lembre-se, nós juntamos para comprar de volta irmãos nossos que foram tomados como escravo, e agora vocês estão fazendo isso entre vocês. Aí nós chegamos ao capítulo 7. No capítulo 7, Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Então vai ter aqui muitos nomes, tá, irmãos? Então não vou ler esses nomes. Eu quero chegar ao capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Então eu não li todo o 6, mas fiz uma pincelada do 5 para chamar a sua atenção da forma que eles tratavam uns aos outros. E como havia ganância. Como o povo amava as coisas e não as pessoas. Capítulo 8. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maacéias, e a sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Mais nomes, chegamos ao versículo 9. E Neemias, que era o Tisarta, que quer dizer governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo
por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Tanto entenderam que nós vamos chegar ao capítulo 9. Capítulo 9, o povo confessa os seus pecados. O povo se humilha diante de Deus. Irmãos, foi preciso dizer: não, estamos lendo a lei. O povo se pôs de pé, a lei foi lida, e foi necessário dizer: estamos lendo a lei, mas segura o choro. Mas o povo não conseguia segurar o choro. Não chorem, não chorem. Deus está revelando os nossos pecados. Deus está chamando a atenção sobre os nossos pecados. É porque Ele nos ama e Ele nos quer perto. Ele quer que a gente se arrependa. Então não é para se abater. A palavra vem para se levantar. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas eles estavam tão abalados pelos seus próprios pecados que o culto estava atrapalhado. Tinha que continuar o culto, tinha que continuar a leitura da lei, mas eles não conseguiam parar de chorar, não conseguiam deixar de falar. E os sacerdotes: calem a boca, calem a boca. O poder da palavra de Deus. Os homens estavam enxergando os seus próprios pecados. Os homens estavam enxergando suas próprias iniquidades. A palavra de Deus gera este efeito no coração do homem. Glória a Deus. E o povo chega ao arrependimento e à confissão. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pão de sal. Dia 24 deste mês. Qual mês? 7º mês. A leitura foi feita no primeiro dia do mês. E a palavra ficou ecoando. A palavra ficou ecoando, reverberando. O povo pensando, meditando, refletindo. Deus falou comigo. Deus falou comigo. Minha vida não pode ser a mesma. Glória a Deus. Como eu posso continuar da mesma maneira? Como eu posso continuar me comportando da mesma forma? Então no 24º dia do mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de sal, e traziam terra sobre si. Era a forma deles de se humilharem. Era a forma deles de reconhecerem a sua insignificância. De em vez de colocar culpa nos outros, reconhecerem os seus próprios pecados. Ao invés de colocar a culpa no rei, ao invés de colocar a culpa no profeta, ao invés de colocar a culpa no sacerdote, e ao invés de colocar a culpa no estrangeiro, no gentio, no povo invasor, o povo estava reconhecendo: o que acontece é culpa nossa. E jogaram cinzas, terra, pano de saco, se humilharam diante de Deus. E a geração de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Confessaram e adoraram. Esdras era homem de Deus. Neemias era homem de Deus. Não se tratava de reconstruir muros, porque eles já haviam avançado. Muita coisa já havia sido feita.
Mas Neemias sabia qual era o verdadeiro problema. Porque lá no capítulo 1, ele já começa pedindo perdão pelos seus pecados. Pedindo perdão pelos pecados de seus pais. Pedindo perdão pelos pecados de todo o povo. Esdras, Neemias, poderia simplesmente manter o povo motivado, dizendo: Deus é contigo, vai dar tudo certo, só vitória. E fazer vista grossa para como eles estavam vivendo, como eles estavam se comportando. Mas é isso que o lobo faz. É isso o que o mercenário faz. É isso que o ladrão faz. Não sei se é no capítulo 14 de Isaías. Eu não gosto de falar algo e não mostrar na Bíblia. Dizem paz, 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 quando não há paz. Vocês dizem paz, 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 quando não há paz. Vocês pregam que o povo vai ter paz. Vocês pregam que tudo vai dar certo. Vocês pregam que vai prosperar. Mas não. Esse povo é rebelde. Esse povo está com o coração afastado de mim. Antes do culto acabar, eu passo para os irmãos, que não estava no cronograma. Tá, irmãos? Mas Neemias, Esdras, como homem de Deus, se posicionaram. Eles poderiam simplesmente injetar dopamina no povo, injetar palavras de motivação. Bora! Vamos agora construir uma capela. Bora! Vamos agora construir uma represa. Bora! Vamos agora, né? Já fizemos tanto, podemos mais. Vamos plantar, vamos fazer, vamos acontecer. Viu? Que unidos podemos qualquer coisa. Deus é contigo, só a vitória. Vai! Mas o povo tinha um problema que precisava resolver. E esse problema era com Deus. Enquanto você não resolver o seu problema com Deus, todo mundo vai ser problemático. Aí, irmãos, o povo se humilha. Aí Neemias fala: o negócio é sério. O negócio é sério. Vocês querem uma aliança com Deus? Vocês estavam afastados. Vocês voltaram. Vocês querem uma aliança com Deus? Então vamos firmar um pacto. Vamos se apresentar diante de toda a congregação e vamos assumir esse compromisso, que nós vamos guardar a palavra de Deus. E vamos levar a nossa casa, os nossos filhos, a guardarem a palavra de Deus. Chegamos no capítulo 10. No capítulo 10, há uma aliança, um concerto. Aí vai vir um monte de nomes. E alguns vão ser apresentados como sacerdotes, outros vão ser apresentados como chefes do povo. E chegamos ao versículo 28. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus. Anátema é maldição, irmãos. Maldito. Quem não guardar a lei, quem não for fiel a Deus, que seja amaldiçoado. E num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus. E de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Aí o texto segue falando sobre esse concerto, sobre essa aliança. Eles fazem aliança
das primícias. Só você ver, versículo 37. Eles fazem aliança dos primogênitos dos filhos. Os primogênitos do gado vão servir a Deus. Os primogênitos das ovelhas, das vacas. Os sacerdotes, os filhos de Arão, os dízimos, as ofertas, fazem voto: vamos servir ao Senhor. Vamos restabelecer o culto. Vamos trazer o culto de volta. Vamos honrar os levitas, os sacerdotes, para que o fogo arda continuamente. Para que tenha a vigília das 6. Para que tenha a vigília das 9. Para que tenha a vigília das 12. Para que tenha a vigília das 15. Para que haja continuamente ofertas de sacrifício, culto, louvor, alaúde, harpa. Que haja canções, que haja adoração, que haja culto ao nosso Deus. Vamos devolver os dízimos, vamos ofertar, vamos manter os levitas, vamos sustentar os sacerdotes, vamos cuidar da casa do Senhor. E faz um juramento. Chegamos ao capítulo 11, que eu não vou ler com os irmãos, porque vai vir um monte de nomes. Que nomes são esses? É a relação dos que habitaram e passaram a habitar em Jerusalém. Porque tinha a parte interna e havia a parte externa. Muitas pessoas abandonaram terras grandes para viver dentro de Jerusalém, para estar sob proteção dos muros, mas também para poder servir, para poder estar próximo do templo do Senhor. Aleluia. Porque mais importante é estar na presença do que ter posses. Então muitos foram abrindo mão de suas terras e vieram para Jerusalém. Muitos saíram dos termos de Samaria e vieram para Jerusalém e ficaram em Jerusalém. Então registra, porque estamos fazendo história. Registra, porque o povo que havia abandonado voltou. Registra, porque aqueles que tinham ido embora se arrependeram e estão voltando. Deus está restaurando Judá. Deus está restaurando Jerusalém. Deus está restaurando Benjamim. Deus está restaurando o reino de Davi. Então anota, faz um memorial. Aí chegamos ao capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Aí vem os sacerdotes, tudo voltando, irmãos. Aí, versículo 8, os levitas. Aí vem um monte de nomes, né? Os levitas, né, que serviram ali nos dias de Eliasibe. Todos escritos, todos ali registrados, servindo ao Senhor. Aí chegamos à dedicação dos muros. E nós vamos para o versículo 43. Perdão? Jeremias 6,14. Então não era Isaías, era Jeremias. Só acertei o 14. Então vamos lá. Jeremias 6,14. Jeremias 6,14. Vamos ler o 13, né? Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Profetas falsos, profetas avarentos, que ensinam a mentira, que vivem com falsidade, curando superficialmente as feridas, dizendo que há paz quando não há paz. O indivíduo é empresário, o indivíduo dá oferta alta, o indivíduo dá dízimo alta, e é um adúltero, é um homem pervertido, adultera, trai a esposa e diz: Deus é contigo, Deus é contigo, Deus, a mão de Deus está sobre ti. Falso profeta, diz paz quando não há paz. Aleluia. Deus quer te usar, homem de Deus, mulher de Deus. Deus quer te usar. O que? Pulou a parte que tem que se arrepender dos maus caminhos. Ou a necessidade de líder faz passar por cima dos princípios. Tudo que o pastor quer
Tudo que o pastor precisa, irmãos, numa obra, são líderes. Não vou mentir para você. Tudo que a gente mais quer, irmãos, Deus envia líder, envia pessoas para trabalhar. Mas não é o meu quiosque, não é o meu açougue, não é a minha lojinha. É a casa do Senhor, é a obra do Senhor. Aleluia. Mas tem profeta falso que passa por cima de princípios, porque precisa de músico, porque precisa de líder, porque precisa de dízimo, porque precisa de oferta. E diz paz, paz, quando não há paz. Glória a Deus. Irmãos, multidão não é sinônimo de presença. Moisés estava sozinho com Deus e Arão estava com a multidão. Moisés estava experimentando a presença e Arão estava construindo um bezerro de ouro. É isso que Jeremias está falando aqui. Mas vamos voltar para Jeremias aqui, a gente encerra. Aí nós vemos, irmãos, o versículo 43. Obrigado, Felipe. Jeremias 6,14. Isso aí. Fui lá para Isaías, eu estava em Isaías 14,6. Aí eu fui em Isaías 16,14. Meu Deus, eu estou perdido. Aí é Jeremias. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Até de longe se ouviu a alegria de Jerusalém. Homens, mulheres, meninos, crianças, muita oferta, muito culto. Onde outrora estava frio, onde outrora estava devastado. Aí nós vemos o ministério no templo, os homens servindo, as câmaras para o tesouro, as ofertas. Você pode ler do 44 ao 47, porque nós vamos encerrar no capítulo 13 o livro de Neemias, em nome de Jesus. Amém. Mas eu fiz um resumo desses 13 capítulos nessa folha. Até o que a gente leu até agora, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa guardar. Precisamos, irmãos, melhorar no ouvir. Precisamos saber ouvir. Prestar atenção nas perguntas e prestar atenção nas respostas. Nós temos que fazer parte da solução e não do problema. Eu, você, nós somos seres humanos de carne e osso. Podemos chorar, podemos sentir, podemos até ficar desanimados, porém, precisamos orar, precisamos buscar vigor no Senhor. A oração não é um colete salva-vidas, irmãos. A oração não é um extintor de incêndio. A oração não é uma boia salva-vida, um colete salva-vidas. A oração é roupa íntima. A oração é roupa íntima. A oração é vestimenta. Eu pergunto a você, você anda mais tempo vestido ou você anda mais tempo pelado? Entende? Você anda mais tempo vestido ou você anda mais tempo pelado? Eu acredito que você anda mais tempo vestido. E você anda vestido porque você está na presença de pessoas. A oração, irmãos, ela tem que nos cobrir. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Vou no mercado? Coberto. Vou na faculdade? Coberto. Vou no centro da cidade? Coberto. Cubra a sua vida de oração. Aleluia. Oração não é, irmãos, emergencial. Oração não é tipo, tá pegando fogo.
Quebre e pegue o martelo, igual no ônibus. Está pegando fogo. Eu vou atrás do extintor. Tem gente que vai orar quando a casa caiu já, irmãos. Então, oração é igual às nossas vestimentas. Nós temos que estar sempre cobertos, irmãos. Ao sair, ao entrar. Como Neemias. Eu citei várias orações de Neemias. Deus já providenciou tudo para o projeto dele. Se você estiver disposto a atender o chamado, a convocação dele, tudo já está preparado. Glória a Deus. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Seus maiores problemas não estão fora de você, estão dentro de você. O povo de Judá era carnal. Era carnal. E para quem é carnal, oferta, culto, relacionamento, o reino de Deus não é tão importante. Não é tão importante. Não é tão importante quanto todo o resto. Haverá muitas prioridades para um coração onde Cristo não é prioridade. E quando o relacionamento com Deus vai mal, de tabela, o relacionamento com a igreja vai mal. O relacionamento com a célula vai mal. O relacionamento com o próximo vai mal. O povo estava abandonando os cultos pelo mesmo motivo que estava abandonando suas esposas. O caráter de Deus é fiel. A Bíblia condena veementemente o adultério, pois o adultério é a materialização do orgulho, da perversão e da falta de caráter. Caráter e características de Cristo não te permitem viver no engano, na mentira, no adultério. Muitas pessoas têm abandonado a igreja, têm abandonado a fé, têm abandonado a comunhão, porque não têm o caráter de Cristo. Porque o caráter de Cristo é permanecer. Amém. O caráter de Cristo é perseverar. O caráter de Cristo não é a autopreservação, não é pensar em si acima de tudo. O caráter de Cristo é abnegação, é renúncia, é entrega. Deus é fiel. Aleluia. Quem tem o caráter de Cristo é fiel. Glória a Deus. Malaquias vem profetizando contra eles, porque eles estavam abandonando suas esposas, porque estavam adulterando, porque estavam explorando uns aos outros e tratando a mesa do Senhor como se ela fosse desprezível. Malaquias chega a dizer: apresenta ao teu príncipe, apresenta ao teu governante, acaso se agradará a ele? Terá agrado de ti? O povo de Judá, em menos de 2 anos, já havia se afastado da aliança que a gente viu. Eu fico lendo as datas, irmãos, porque pelas datas você vai chegar aproximadamente ao tempo, né? Se, por exemplo, se em 432 Neemias sai de Jerusalém e em 430 ele volta, passaram-se quanto tempo? 2 anos. Então, num período de 2 anos, todo aquele voto, toda aquela aliança, toda se perdeu. 2 anos, irmãos, durou a motivação do povo. 2 anos as promessas de que ia orar. 2 anos as promessas de... a gente está aqui julgando, mas quantas promessas que a gente faz que não dura nem um mês? Não dura nem de um culto a outro. O povo de Judá, em menos de 2 anos, já havia se afastado do voto, da aliança que havia feito.
e faziam o mesmo uns com os outros. Tornaram-se materialistas, tornaram-se manipuladores, gananciosos e tratavam o culto e as coisas de Deus como se fosse uma mercadoria, um bem, um consumo, um serviço. Qualquer semelhança com a igreja hoje não é obra do acaso. Mas o Espírito Santo chama eu, chama você, chama nós, chama você que está em casa ao arrependimento. Glória a Jesus. Aleluia. Porque arrependimento zera o cronômetro. Foi uma palavra extensa, onde um livro inteiro foi relembrado. Tem dois caminhos: o caminho que levou à ruína e o caminho que levou à restauração. Mas eu não quero que você se abata, eu não quero que você se desespere, que você chore. Eu quero que você se arrependa e que você coma e que você beba, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Deus, irmãos, é santo. E qualquer possibilidade de relacionamento com Ele seria impossível se não fosse Jesus. Neemias foi um grande homem. Paulo foi um grande homem. Davi foi um grande homem. A Bíblia está repleta de história de heróis, mas nenhum deles se assemelha a Cristo Jesus, o nosso Senhor. É bom ter você aliançado comigo. É bom ter você aliançado com esta igreja. Mas Deus me plantou aqui para te dizer que você precisa ter uma aliança com Deus. Aleluia. Eu não posso te levar nas costas naquele grande dia. Não vai ser apresentado carteirinha de membro. É preciso passar pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Não importa o quão longe você tenha ido, é o sangue de Jesus que te traz de volta. Não importa quão fundo você tenha caído, é o sangue de Jesus que te traz de volta à vida. Vivifique-se espiritualmente, confesse os seus pecados e seja lavado, remido no sangue de Jesus. Hoje é noite de ceia. Não é para você se esconder, não é para você fugir, é para você se arrepender e se alegrar na presença do Senhor. Portanto, não vos entristeçais, comei e bebei, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Seu maior problema não é Tobias, Gesem, nem o vascaíno do Sambalate, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Irmãos, a vida inteira na igreja é um ciclo contínuo e repetitivo das mesmas situações, das mesmas coisas. As pessoas entram na igreja humildes, saem da igreja orgulhosas, como sempre. As pessoas chegam na igreja zeradas, meu pastor, meu pastor, meu pastor. Depois saem sabedoras de tudo, dona da razão, a culpa é sempre do outro. É um ciclo repetitivo e constante de que a culpa é de alguém. Neemias estava lá com uma taça na mão e dentro dele, sabe, eu preciso ir lá. E se eu não for, eu estou pecando. Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Me ajuda a ir lá. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, está pecando. Então Neemias não se omitiu
Neemias foi. Nessa noite não se omita. Venha. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar, para vos purificar de todos os vossos pecados. Faça dessa noite um diferencial. Rompa nessa noite um antes e um depois. Talvez você entrou aqui moribundo espiritualmente. Saia aqui vivificado pelo poder do Espírito Santo. Talvez você entrou aqui morno. Não dá nem fazer café, nem chá, nada. Joga na pia. Mas o Espírito Santo quer trazer uma nova oração. Quer colocar um novo louvor na sua boca. Lá Isaías 61, por aí você vai encontrar, no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Ele deseja transformar essas cinzas em louvor. Vamos cear, vamos comer, vamos beber, vamos ser diferentes. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se você precisa se acertar com alguém, se acerte. Se você precisa se reconciliar com a igreja, se reconcilie. Se está devendo, pague. Se roubou, devolva. Se roubou, furtou, devolva. Está com um marido que não é seu, abandone-o. Está vivendo uma vida dupla, posicione-se. Deus não tem parte com o que é errado. Deus não abençoa aquilo que Ele abomina. Está num relacionamento homossexual, arrependa-se. Cobrou usura, cobrou juros, está vivendo de alguma forma como um agiota, se arrependa. Peça perdão a quem tenha que pedir. Se conserte com quem tem que se consertar. Fornicação é sexo antes do casamento. Adultério é sexo fora do casamento. Bote aí tanto a prostituição, que engloba fornicação e adultério, como adultério virtual, como adultério intencional, como adultério verbal e emocional. Talvez você não teve um ato, né? Não copulou, mas você se deixou levar para um elogio. Você cortejou alguém que não é sua esposa. Você deu proximidade, brecha para alguém que não é seu marido. Arrependa-se, porque Deus vê além das máscaras. Soberano Deus e eterno Pai.